Boa noite, alunos. Então, hoje nós vamos começar mais uma aula, tá? E continuando a falar sobre tecidos, nós vamos trabalhar um pouquinho o tecido muscular e os tecidos circulatórios do nosso corpo, tá bom? Então, vamos começar, né? Tecido muscular e tecido circulatório. Então, nós temos algumas diferenças, tá? Alguns tipos diferentes de tecido muscular e também alguns tipos diferentes de tecido circulatório. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então, primeiro, tecidos musculares podem ser divididos em três tipos diferentes de acordo com a funcionamento do corpo humano. São eles: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular liso e tecido muscular estriado cardíaco. Tá? Então, são esses três tipos de tecido muscular. Então, eles podem ser diferenciados pela intensidade ou velocidade de contração, trabalho com ou sem oxigênio, tipo de fibra e o número de núcleos na célula. Então tudo isso aí pode ser usado para diferenciar esses tipos de tecido, além de possuir funções diferentes em locais diferentes do corpo. Então nós vamos falar especificamente de cada um desses grupos, tá? E como eles são importantes para o funcionamento do organismo, tá bom? Continuando, então aqui nós temos aqui um exemplo, uma imagem, tá? Com tecidos musculares diferentes. Vocês podem ver que estruturalmente já há algumas diferenças aqui. Então você vai ter que, né, a fibra esquelética, você vai ver que tem vários núcleos em cada uma das fibras, tá? E você vai ver que tem várias células fundidas para formar uma única fibra longa, tá? Então, né, formam a carne do corpo tracional, tracionam os ossos nos movimentos voluntários, né? Aqui nós temos o liso, você vê que ele é posicionado de forma bem diferente, você vai ter um núcleo só por célula, né? E aqui o cardíaco, tá? Num formato bem diferenciado aqui. Então, né, aqui também aqui embaixo eu coloco aqui o tecido liso, né? O tecido cardíaco e o tecido estriado, tá? Vocês podem observar aí as diferenças de formato em cada um deles, número de núcleos por célula e o formato da própria fibra em si, que é completamente diferente. Continuando então, nós temos aqui o tecido muscular estriado esquelético. Então ele possui fibras ricas em actina e miosina, com múltiplos núcleos celulares por fibra, sendo que as fibras mais longas e mais comuns no corpo. Tá? Então tem contração rápida e intensa, predominantemente aeróbia, ou seja, ela, na maioria das vezes, ela vai usar oxigênio, ela vai consumir oxigênio. Porém, caso o oxigênio chegue a faltar na fibra, ela consegue realizar a fermentação durante um pequeno espaço de tempo. Só que essa fibra ela não foi feita para funcionar fazendo a fermentação durante muito tempo, porque ela vai acumulando ácido lático. Então, se ela acumular muito ácido lático na fibra, você vai ter o que a gente chama de cãibra, né? Que é a dor muscular relacionada ao uso excessivo da fibra muscular, tá bem? Então, ela é uma fibra que contrai com força, tá? É uma fibra que contrai rapidamente, tá? E ela também é uma fibra que você controla de forma consciente. Então nós temos o controle consciente do músculo estriado esquelético, tá? Que é diferente, por exemplo, de outros músculos que você não controla conscientemente, tá bom? Então, esses músculos são ligados aos ossos pelos tendões e são responsáveis pelo movimento das partes do corpo humano, tá? E, claro, né, eles precisam de descanso para evitar câimbras por ácido lático. Então, o que acontece? É um músculo que contrai com força e é um músculo que contrai de forma rápida, porém ele não consegue se manter contraindo durante muito tempo. Então, por exemplo, se você pegar uma caixa muito pesada e ficar segurando ela, vai chegar uma hora que seu braço vai cansar e você vai querer soltar aquela caixa. Por quê? Porque você não consegue manter esse esforço em tempo indeterminado. Tá? Então ele vai acumulando ácido lático, chega uma hora que você solta, bom? Então essa é a característica desse tipo de fibra muscular, tá? Então ela vai ter essa característica em si. E é claro, ela trabalha predominantemente, tá, com oxigênio, tá bem? Então você vai ter ali, né? Aqui é o formato da fibra, você vai ver que tem vários núcleos em cada fibra, ou seja, cada fibra é formada pela fusão de diversas células, tá? Essas fibras são muito ricas em actina e miosina, tá? E elas têm um alinhamento paralelo. Para quê? Para gerar um puxão em uma estrutura de grande tamanho. Então você vai ter músculos enormes, tá? Inclusive os maiores músculos do seu corpo são músculos estriados esqueléticos, principalmente os músculos da coxa, da perna. Né? Então ali você vai ter grandes grupos musculares ligados aos ossos para formar, de certa maneira, esquemas de alavanca,
para movimentar o corpo, tá bom? Então todos os movimentos do corpo são realizados por músculo estriado esquelético, tá? Que é o único tipo de músculo que você controla de forma consciente, tá bom? Continuando então, nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Então ele é um pouco diferente do tecido muscular estriado, tá? Então, de contração rápida, intensa e contínua, sendo exclusivamente aeróbia, ou seja, ela não consegue trabalhar na ausência de oxigênio. Então, se tem oxigênio, o coração bate. Faltou oxigênio, o coração para. Ele não consegue trabalhar. É por isso que, por exemplo, quando tem uma artéria entupida no coração e falta oxigenação numa região do coração, ele vai sofrer infarto. Por quê? Porque faltou oxigênio ali e aí o tecido morre, que ele não consegue trabalhar fazendo a fermentação. Ele só consegue trabalhar oxigenado. Por isso que o coração tem bastante irrigação no músculo cardíaco para que ele consiga trabalhar desta maneira, tá bom? Então, cada célula vai possuir de 2 a 3 núcleos por célula, sendo que as células são interligadas, formando uma rede, pela uma rede neural, que a gente chama de rede marca-passo. Então, você vai ter ali, né, vários neurônios conectados, estimulando as fibras cardíacas de forma coordenada para haver uma batida rítmica do coração. Então, tudo isso aí é controlado por esse sistema, tá? Que é muito específico para o músculo cardíaco. Tá? Só que o músculo cardíaco, diferente do músculo estriado, ele é um músculo de contração involuntária, ou seja, ele bate e ele funciona, ele contrai, independente da sua vontade. Se você estiver acordado, se você estiver dormindo, se você estiver consciente ou inconsciente, o coração segue batendo, tá? Então ele vai começar a funcionar a partir do momento que você está lá no útero da sua mãe, ele vai começar a bater o coração e esse músculo ele nunca descansa, ele vai continuar trabalhando de forma contínua, tá? Contraindo de forma intensa até o final da sua vida, tá? Então é um músculo que ele não descansa, ele não descansa nunca, tá? Então ele trabalha, né? Sua contração é sem descanso, da vida uterina até a morte, afetado pela adrenalina que pode acelerar a batida do coração. Então, quando você precisa correr, fugir, né, ou você se emociona, o que vai acontecer? A suprarrenal vai jogar adrenalina no sangue e aí a adrenalina vai acelerar o batimento cardíaco. Caso a adrenalina caia, o batimento cardíaco cai também, tá? Porque o coração reage ao sistema nervoso, tá? E também ao hormônio adrenalina. Bem? Então, você vê que tem uma boa diferença entre o músculo esquelético estriado e o músculo estriado cardíaco, tá? Embora os dois tenham estrias, tá? E eles têm uma composição semelhante, eles são muito diferentes, tá bem? Eles funcionam de forma completamente diferente e um depende totalmente do oxigênio e o outro pode trabalhar durante um tempo sem oxigênio. O músculo estriado do corpo precisa de descanso. O músculo estriado cardíaco não descansa. Nunca. Tá? Ele trabalha sempre até o fim da sua vida. Bem? Continuando então, nós vamos ter o tecido muscular liso. Tá? O tecido muscular liso ele é bem diferenciado. Então, como é que ele vai funcionar? Então, comum no sistema digestivo e circulatório, além de envolver alguns órgãos. Tem uma contração fraca, média ou intensa, no caso do útero. Tá? Então, predominantemente sem oxigênio, ou seja, ele é um músculo que ele mantém a sua força de contração mesmo na ausência de oxigênio. Então, se estiver faltando oxigênio, ele continua funcionando. Ele consegue trabalhar bem, de forma relativamente eficiente, mesmo na ausência de oxigênio, ou seja, mesmo tendo que realizar a fermentação. Bem? Então, geralmente, você tem um núcleo por célula só e as células elas têm um formato mais simples, tá? Então, você vai ver aqui que você tem várias células alongadas, tá? Meio que grudadas uma à outra, mas que trabalhando de forma paralela, ou seja, elas não se fundem para formar uma fibra maior, elas formam fibras separadas, elas formam pequenas células completamente separadas, tá? Mas que trabalham em conjunto. E qual que é a importância do tecido muscular liso? Ele faz contração em determinados locais que você precisa de uma contração bem leve ou um pouco mais intensa, mas precisa e contínua. Ou seja, um tecido muscular liso ele pode gerar uma contração que pode durar muito tempo. Muitas horas. Ele pode se contrair por muitas horas sem precisar de descanso. Tá? Então ele consegue manter a contração contínua durante muito tempo sem precisar necessariamente descansar.
né? E isso é muito importante, porque veja bem, para você controlar a pressão sanguínea, existem músculos que envolvem, por exemplo, as artérias. E esses músculos geralmente são músculos lisos. Então, quando o corpo precisa de fazer uma atividade física mais intensa, o sangue é bombeado com mais força. E aí esses músculos seguram a artéria para que a artéria não exploda. Então eles vão gerar um pouquinho de pressão ali, certo? Eles vão segurar ali. Para quê? Para que certos vasos sanguíneos não explodam com a pressão deles. Da mesma maneira, esses músculos lisos também empurram o alimento no sistema digestivo. Então veja bem, o músculo liso ele é de contração involuntária, você não controla a contração do músculo liso, tá? Ele funciona sozinho. Então, você controla apenas músculos esqueléticos até o momento que você engole. Então, quando você engole a comida, que a comida passou do esôfago, é músculo liso que está empurrando a comida para frente. Tá? E o músculo liso ele é tão involuntário que você não consegue controlar ele nem no final do sistema digestivo, porque ele vai tentar empurrar as fezes para fora, certo? E aí, quando chega as fezes no reto, ele continua empurrando. E se você não for no banheiro resolver o problema, ele vai fazer você botar tudo para fora. Porque o músculo liso, ele não importa se você quer ou não, se você vai obedecer ele ou não, entendeu? Ele só empurra para frente. Tá bom? Então o que acontece? Por isso que a pessoa dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de ir no banheiro. E o que acontece? Se você não for no banheiro, ele vai empurrar até sair. Entendeu? Então você controla o esfíncter, é um músculo que controla se vai sair ou não. Mas se você não for lá resolver, o músculo liso vai empurrar para fora. Inevitavelmente. Né? É a mesma coisa, por exemplo, na bexiga urinária. O que acontece com a bexiga urinária? Ela se enche de urina e ela é formada de músculo liso. E o músculo liso não é controlado de forma consciente. Então, se ela perceber que está muito cheio de urina, ela vai apertar a bexiga para empurrar a urina para fora. E aí você sente aquela vontade enorme de urinar. Bem? E essa vontade de urinar está ligada ao fato de que a bexiga está sendo apertada pelo músculo liso para botar a urina para fora, porque ela já está cheia. Então, o músculo liso ele age de forma involuntária. Então, você vai ficar sentindo vontade e essa vontade vai te pressionar até o momento que ele vai jogar para fora, independente da sua vontade. Então você só controla o músculo que controla a saída, mas você não controla o músculo que pressiona para jogar para fora, entendeu? Que é o músculo liso. Isso é a mesma coisa com o útero em si. Então, por exemplo, o útero ele é formado de músculo liso, mas quando tem a reação química para que esse músculo liso jogue o bebê para fora, ele começa uma contração muito forte. Inclusive é o músculo mais forte do corpo humano, tá? Então o músculo do útero com 9 meses de gravidez é o músculo mais forte que temos no nosso corpo, né? No corpo feminino. Então o que vai acontecer no corpo humano? Você vai ter ali, né? A força do útero é tão grande, mesmo ele sendo feito de músculo liso, que ele consegue jogar um bebê para fora do corpo, tá? E essa contração é involuntária, ou seja, ele vai contrair, forçar ao máximo até jogar o neném para fora, tá? E isso vai acontecer de forma involuntária. Então a mulher sente as contrações, ela sabe que vai botar para fora, e isso vai acontecer com mais e mais força, porque o músculo liso vai aumentando a sua força de contração até o bebê ser expelido. Bem? Então é assim que vai funcionar o músculo liso. Então o músculo liso ele trabalha independente da sua vontade, ele simplesmente vai fazendo o que ele precisa fazer. Tá? E você não pensa sobre isso, tá? Você não pensa que agora eu sinto vontade de ir no banheiro. Não, a vontade do banheiro ela vem porque o músculo liso está empurrando as coisas para frente. Então ele não, se você acha que é a hora certa ou não, o músculo liso não importa com isso. O que o músculo liso faz? A sua função, tá? Então ele trabalha de forma involuntária, tá? Então lembrem bem dessa diferença. Músculo estriado você controla, braço, perna, músculo das pernas, músculo do pescoço, músculo das mãos, você controla porque é músculo estriado. Músculo do sistema digestivo, você não controla, porque é músculo liso. Músculo do coração, também não controla. Nós não controlamos o coração porque o coração bate sozinho, independente da nossa vontade. Bem? Entenderam a diferença então em cada um dos 3 tipos de músculo, tá? Então a gente mostrou aqui algumas imagens, né, de músculo liso. Você vê aqui como é que funciona. E agora nós vamos continuar para falar um pouquinho sobre tecidos circulatórios, tá? Então o corpo humano, ele possui 2 sistemas de transporte de substâncias pelo corpo, com funções um pouco diferentes. Então o primeiro sistema a gente vai chamar de sistema sanguíneo, que é responsável pelo transporte do sangue pelo corpo. E o segundo sistema é o sistema linfático,
que é responsável pela captação da linfa e devolução desta para o sangue através da artéria aorta. Tá? Então, ele capta toda a linfa do corpo e derrama ela no sangue de novo. Bem? Tecido sanguíneo. Formado por 98% de água, este transporta nutrientes, sais minerais, açúcares, vitaminas, hormônios pelo corpo, além de gases. Tá? Acho que eu não coloquei, mas pode acrescentar aí. Assim como leva excretas e resíduos metabólicos para serem eliminados para fora do corpo, né, através dos rins. Então ele vai possuir 3 componentes muito importantes, tá, que vão ajudar as funções do sangue. Então o primeiro vai ser os glóbulos vermelhos, ou hemácias. Tá? Então elas transportam gases como oxigênio e gás carbônico. Então quem leva o oxigênio e o gás carbônico para todas as partes do nosso corpo a partir do pulmão, leva oxigênio para o corpo e leva gás carbônico do corpo para fora, para o pulmão, né? Para fora do corpo. Então, esse transporte de gás é realizado através da hemácia, tá? Que é uma célula sem núcleo presente no sangue. Então, é ela que vai realizar essa função. Depois, nós temos também no sangue os leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos. Então, qual é a função do leucócito? Ele é uma célula de defesa do corpo. É ele que ataca agentes estranhos e infecciosos, tá? Então, se tiver alguma substância tóxica, ou se tiver, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um fungo, protozoário, qualquer coisa que possa te causar um mal, né? Que possa te causar infecção e causar algum problema, o leucócito irá atacar e tentar eliminar esse perigo e ele jogar ele para fora do seu corpo, tá? Então ele vai fazer esse negócio. Então, quando, por exemplo, quando uma infecção inflama e enche de pus, o que é o pus? O pus é um monte de leucócito englobando as substâncias tóxicas que precisam ser jogadas fora do corpo. Então eles fazem, né? Por isso que junta muito leucócito no lugar e aí eles acabam formando o pus, entendeu? Mas o pus é basicamente isso. É um monte de leucócito, de glóbulo branco, aglomerando-se em cima de compostos que são tóxicos ou infecciosos para jogar isso para fora do corpo. Então, essa é a função dele. E nós temos também os trombócitos, tá? Que são as plaquetas, tá? E a principal função da plaqueta é realizar a cicatrização de ferimentos. Então, ela vai, quando há uma ferida aberta, as plaquetas vão grudando na parede sanguínea e vão gerando uma espécie de atadura, né? Porque ela vai grudando e ela vai fechando o buraco do vaso sanguíneo para impedir que o sangue fique vazando para fora do corpo. Então ela vai realizar essa função, tá? Então essa é a função do trombócito, tá? Da plaqueta no sistema sanguíneo, bem? Então o sangue vai realizar diversas funções ao mesmo tempo e a principal dele é distribuir nutrientes e gases, tá? E levar as excretas para fora do corpo. E aí nós temos aqui, né, uma imagem do tecido sanguíneo. Tá aqui algumas, né, os glóbulos brancos, mostrando as plaquetas, né? O plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, que tem sais minerais, proteínas, vitaminas, né? E alguns hormônios, tá? Então vai estar aí no plasma sanguíneo, né? E aí nós temos os glóbulos brancos aqui, né? Certo? Então aqui é o sistema de vasos sanguíneos do nosso corpo. Continuando então, e nós temos também o tecido linfático. Então, qual que é a função do tecido linfático? Tá vendo essa rede que aparece aqui nessa imagem? Tá vendo que tem um monte de canais que na verdade são muito mais distribuídos do que isso aqui que está na imagem, tá? Então tem muito mais canais do que essa imagem está mostrando, tá? Só que esses canais eles vão para o interior de todos os tecidos do seu corpo, desde o cérebro até a ponta do seu dedo. Só na unha que não tem, tá? Unha e cabelo não tem. Mas você vai ver que ele vai se distribuir por todo o interior do seu corpo, essa rede de canais linfáticos. E qual que é a função dela? Tá? Então, um conjunto de canais com a principal função de captar a linfa presente nos tecidos e devolver esta para o sangue. No sistema linfático estão os gânglios linfáticos, que são essas bolinhas que estão aparecendo aqui na imagem, tá vendo? Então, os gânglios linfáticos com a função de produzir o quê? Glóbulos brancos, leucócitos, ou seja, células de defesa do organismo, tá? E anticorpos do sangue. Assim, 90% do sistema imunológico está no sistema linfático. Então, o sistema linfático representa a grande maioria do sistema de defesa contra doenças do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, as amígdalas fazem parte do sistema linfático, o apêndice participa do sistema linfático, o baço, tá? Então, nós temos o timo, também faz parte. Só que o timo ele atrofia, ele é grande na criança, mas depois ele atrofia no indivíduo adulto, tá? E qual que é a função desse tecido? Basicamente, ele consegue identificar agentes que causam doença, ou que causam problema, e
armazenar essa informação e quando ele precisar ele vai combater essas doenças, tá? Então você vai ter um tecido especializado nesse tipo de função. Só que uma das funções mais importantes é capturar a linfa, tá? E por que é importante você retirar a linfa? O que acontece é que quando o sangue é distribuído pelo corpo, tá? Às vezes vaza líquido do sangue para o tecido. Se ficar acumulando líquido no tecido, o tecido vai ficar inchado, inflado, né? O que pode gerar inchaço no corpo e excesso de líquido acumulado no tecido. Isso é péssimo, porque pode deixar o tecido doente, tá? E levar a problemas no corpo. E o que o tecido linfático faz? Ele pega esse excesso de líquido que sobrou no meio dos tecidos e puxa ele. Então ela não deixa excesso de líquido nos tecidos. Ele puxa esse líquido, capta ele, drena todo esse líquido e aí ele devolve nos vasos sanguíneos, tá? Principalmente na artéria aorta. Mas ele vai capturando todo esse líquido e vai devolvendo para o sangue, tá? E isso impede que tenha líquido demais entre os tecidos, tá? Que, por exemplo, poderia causar uma das doenças mais horríveis que tem, que é a elefantíase, né? Elefantíase acontece quando o sistema linfático é danificado por infecção por vermes, tá? Então pode causar grandes problemas aí, bom? Então vocês entenderam cada um dos tipos de tecido? Então uma boa semana para vocês, muito obrigado por assistir o vídeo, tá? E um bom final de semana, é uma boa semana, né? A semana ainda está começando, tá bem? E então é isso. Tchau, gente.